Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Amor e Fraternidade. E agora vamos iniciar o nosso estudo da noite. Nossa reflexão da noite, como sempre, é uma pequena frase do Chico, tá? Chico nos diz o seguinte: quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, da ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. Tem uma coisa que acontece com quem começa a frequentar a casa espírita, que é um certo equívoco. As pessoas começam a frequentar e é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: nossa, minha vida melhorou porque eu estou frequentando. Não. A sua vida melhorou porque você está se modificando. Tudo bem? O Espiritismo, o Evangelho do Cristo, não é um trabalho de troca. Ah, você vem aqui que você vai ficar melhor. É que os bons fluidos, um pequeno entendimento que mude num determinado momento, num dia de uma palestra, aquilo faz com que você entenda melhor as coisas, que você se sinta melhor com as coisas. Muda a sua vibração, muda o seu entendimento. Algumas coisas que antes te ofendiam começam a não te ofender. Consequência, a sua vida melhora. Mas quem é que está melhorando? É você, gente. É você que está melhorando. Então é isso que o Chico fala. Quando você se convence que você pode ser feliz, que tem em ti os atributos da paz, da ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. Por outro lado, no entanto, se você prefere viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras para você mesmo. E não ergue para os outros não, hein, pessoal? Todos nós temos um pouco desse autossofrimento, né? A gente adora uma autoflagelação. Então, nós temos uma tendência muito forte a nos lamentar demais, a reclamar demais, né? Como a gente já estudou um tempo atrás aqui, reclamar, o que significa a palavra reclamar? O que é clamar? Clamar é pedir, não é? Eu vou clamar por amor, vou clamar pela atenção de vocês. E eu reclamar? Clamar é pedir de novo. Mas o reclamar que nós conhecemos é no sentido do lado negativo. Então, nós falamos tantas vezes, que somos aquilo que pensamos, que somos energia, que somos vibração. E a gente continua, ó dia, ó azar. Para quem é do meu tempo vai lembrar do Lipe, o leão e o Hard Har, que andava uma nuvenzinha de chuva em cima dele. Ele falava, ó dia, ó azar. Nós temos muito essa tendência de só ver o lado negativo das coisas, só ver as coisas ruins. E isso, pessoal, faz com que a nossa vibração caia. Nós já aprendemos aqui a lei da simpatia ou da sintonia. Sabemos que estamos a todo momento sintonizando com esse ou com aquele espírito. Quanto mais baixa a nossa vibração, quanto mais negativa, mais nós sintonizamos com espíritos negativos, infelizes. E isso cria uma multiplicação. Tudo bem? Deu para entender? Vamos erguer, pessoal. Vamos pensar em coisas boas, né? Corações ao alto, como diz lá na missa católica. Vamos elevar o nosso pensamento. Tudo bem? Essa aí é a frase do Chico dessa noite. Bom, então nós encerramos o capítulo 1 e vamos agora para o capítulo 2, falar das penas e gozos futuros. Estamos lá no Livro dos Espíritos, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos,
Nós vamos entrar hoje falando no capítulo 2 da parte 4ª. Estamos no finalzinho. Eu acho que mais uns 2 ou 3 meses é capaz a gente encerrar o Livro dos Espíritos. Acho que nós vamos completar uns 3 anos de estudo do Livro dos Espíritos, né? Em junho, mais ou menos em junho. É difícil? Não é difícil. É que aqui a gente vai devagar. A gente para, a gente comenta, a gente busca a relação de outras obras da doutrina para a gente entender melhor. Nós não temos pressa. Mas todos vocês podem perfeitamente comprar um Livro dos Espíritos. Gente, tem uma edição barata na USE, custa acho que R$10. Valendo, leia no dia a dia. Não precisa ler, abre de inopino, veja uma notícia do dia, veja uma questão do dia, né? E tendo dúvidas, vem aqui na segunda-feira e pergunta, tá? No que a gente souber, a gente vai ajudar a responder. Tudo bem? É isso que nós estamos fazendo. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 12 das penas e gozos futuros e vamos falar sobre o nada, a vida futura. Essa parte aqui, gente, é bem rapidinha, tá? Não tem muita dificuldade não. Então vamos lá. Estamos na questão 958. Por que tem um homem instintivamente horror ao nada? Para quem não sabe, a maioria já sabe, são perguntas que Allan Kardec fez à espiritualidade superior. Ele fez um rol de perguntas, milhares de perguntas. E ele foi selecionando essas perguntas e respostas e publicou então o Livro dos Espíritos, né? Então, uma das dúvidas dele foi essa: por que o homem instintivamente tem horror ao nada? Quem é que tem horror ao nada? Não estou entendendo. Então, por que a maioria das pessoas que são materialistas, não acreditam em nada, como é que elas encaram a morte? A morte não é nada. E isso é bom? É uma sensação boa? Então a pergunta do Kardec é essa: por que a gente instintivamente acha que o nada não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, né? E aí vem a resposta: porque o nada não existe. Pessoal, sabe o nada do universo? Vocês já sabem que não é nada, né? A ciência hoje começa a descobrir o que o Espiritismo já falava em 1857. Não existe o vazio no universo. Não existe. Conhecemos 4% do universo. A ciência está falando isso, não é a doutrina espírita. Os outros 96% do universo nos é desconhecido. Já vimos aqui em questões anteriores que existem elementos, materiais, elementos químicos, que nós nem conhecemos. E hoje a ciência fala que o universo inteiro é permeado, ou seja, é cheio de quê? De matéria escura. Que nós nem conseguimos entender direito o que é matéria escura. Mas já não é o vazio, não é o nada absoluto. Isso os espíritos já falavam em 1857. O nada não existe. Tá? De onde é que nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Era outra coisa, né, que Kardec questionou. Se a gente for ver todas as religiões antigas, novas, todas elas creem numa vida futura. Todas elas. E é por isso que Kardec pergunta: de onde é que vem isso? Você pega lá nos egípcios antigos, antes de Jesus, eu já acreditava numa vida futura. Né? Os astecas, os incas, os brâmines, todas as civilizações muito antigas. É por isso que ele faz essa pergunta. E a resposta do Espírito de Verdade é: já temos dito.
antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Todos nós, absolutamente todos nós, temos lá no fundinho da nossa consciência essa ideia. Gente, como é que uma coisa assim aparece na cabeça de tanta gente, em tantas épocas diferentes, de povos diferentes, em culturas diferentes, e todo mundo tem isso? É porque quando estávamos lá na erraticidade, na vida espiritual, a gente tinha todo esse conhecimento. E quando encarnamos e recebemos o véu do esquecimento, para poder passar pelas nossas provas, fica só lá um restinho, lá no fundo, para nos ajudar com uma certa bússola dos caminhos a serem percorridos aqui na encarnação, na matéria. Tudo bem aí? Deu muito nó? Ô Paulo, Fala, Zé. deixa eu falar um negócio pra você. Vamos lá. Esse negócio de encarnar aí, que a gente não tem lembrança e tal, o pensamento, os maus, né, pensamento, não seria uma lembrança? Vamos supor, hoje eu estou mais ou menos evoluído com isso e tal. Mas tem uns pensamentos que eu vou te falar pra você, cara, não é meu, não pode ser da outra vida esse pensamento que vem na minha lembrança? Perfeitamente, Zé. São as nossas imperfeições. Por que a gente volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui? Para ir corrigindo esses pensamentos, né? Então, fomos lá na época de Átila, Gengis Khan, a gente trucidou metade da Ásia. Aí hoje você está aqui no Brasil, o cara te dá uma fechada no trânsito e tem vontade de decapitar ele. São lembranças de lá, que você já dominou, mas elas ainda existem. São ainda pequenas imperfeições que ainda moram na gente. É por isso que a gente volta, pessoal. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. E Deus é tão misericordioso que a gente gasta, vamos dizer gastar, né? A gente aplica uma encarnação inteira de 70, 80, 90 anos para corrigir uma imperfeiçãozinha desse tamanhinho. Não temos pressa. O que nos disse Emmanuel? Você já viveu séculos e temos a eternidade pela frente, porque nós somos imortais. O tempo para o espírito, pessoal, é diferente do que é para nós. Então nós temos muito tempo, paciência. Nós temos muito tempo para ir nos melhorando, para ir nos corrigindo e lembrando dessas coisas lá atrás, mas assim, nossa, como eu era doido. Como é que eu fiz isso lá atrás? E hoje entendendo que já não é mais adequado. Mas é isso aí mesmo. E, gente, nessa lembrança que o Zé está falando, é mais uma justificativa para o tal do manto do esquecimento. Quando voltamos à carne, quando voltamos aqui à matéria para viver novas experiências e corrigir erros do passado, nós ganhamos o tal do véu do esquecimento. Esquecemos nossas vidas pregressas. Para quê? Para facilitar. Para facilitar. Porque se a gente reencarnasse efetivamente com a lembrança de tudo que já fomos e o que já fizemos, ia ser difícil. Ia ser difícil. Então, muito cuidado, né? Aí é um conselho do Paulo, não é da doutrina, mas muito cuidado com essa história de regressão, né? Tem um cara chamado Deus, que eu acho que ele é a inteligência suprema, não é? É um tal de Deus. E ele falou assim, filhão, quando você voltar lá para a Terra, esquece o passado. Acredita nele.
não vai fuçar nessas coisas, porque você pode ser surpreendido. Fala. Paulo, mas sobre isso de regressão, eu nem tenho uma opinião formada, na verdade, mas não poderia ser benéfico para alguns casos? Por exemplo, assim, você tem um desafeto com uma pessoa e aí você percebe que, na verdade, você que fez mal para ela e você, sei lá, te impulsiona a ser melhor para aquela pessoa, não sei, um exemplo aleatório. Não poderia ser bom de alguma forma? Vou te repetir. Se o cara que é inteligência suprema entendeu que não vai ser bom, porque a gente está supondo, eu entendo o seu raciocínio, a gente está supondo de pessoas o quê? Boas e bem intencionadas. Sim. Será que eu, orgulhoso, violento, agressivo, lembrar que eu trucidei você ou que você me trucidou em outra vida, como é que vai ficar agora? Eu vou lá e vou te trucidar de novo. Nós vemos isso aqui na desobsessão. Espíritos que se degladiam há séculos. E não adiantou nada saber. A hora que ele volta lá para a erraticidade, fala, nossa, ela me matou, ela te matou, eu vou acabar, então eu vou desencarnar ela. Mas olha aqui o que você fez. Não quero saber, eu vou desencarnar ela agora. Orgulho e vaidade. As duas maiores chagas deste mundo que a gente vive. Mas, por exemplo, tenho mais uma dúvida. A Vamos. regressão, por exemplo, ela não pode ser feita por bons espíritos? Não, Nunca, então, por exemplo? Não. Vou estar num centro espírita com uma vibração positiva e tudo mais e conseguir fazer uma regressão? não existe esse tratamento da regressão aqui, no Espiritismo. O que pode ocorrer é você ter uma leve informação de alguma coisa do seu passado que lhe auxilie. Né? Mas é mais nesse sentido que eu... Mas muito leve. Mas esse formato de regressão, porque, gente, vamos lá, né? Tem que falar, né? Todo mundo que eu conheço fez regressão foi Cleópatra. Ninguém foi o torturador de Auschwitz. Ninguém foi o decapitador da Revolução Francesa. Então, também não sei até onde que isso é fato, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Confie em Deus. Se Deus colocou o manto do esquecimento, vai, com palpite, vai na dele que dá certo. Tudo bem? Ô Paulo, Fala, Zé. mas vamos supor, no caso que ela está falando aí, vamos supor, é um negócio que eu vou falar da minha vida aqui. Vamos supor, eu tenho uns inimigos aí, coisa e tal. Eu tenho não. Quem não tem, né, Zé? Todo mundo tem, né? Então, mas só que o problema é o seguinte, você tem um sentimento que você deve procurar aquela pessoa porque se errou com aquela pessoa. Vamos supor, você não tem uma intuição, mas você tem um sentimento. É isso aqui, ó. Você vem com uma vaga lembrança que você deve melhorar isso, que você deve procurar fulano, que seria muito bom que você tivesse 18 filhos. São vagas intuições. É assim que a espiritualidade trabalha. Mas são intuições. De quem que é o livre-arbítrio? De quem que é a escolha? Nunca um bom espírito interfere no livre-arbítrio de uma pessoa. Será que se falar que eu fui isso ou fui aquilo, vai mudar meu livre-arbítrio? Será que isso não é fazer a prova com o livro do professor? Né? Fala. Só queria compartilhar uma experiência. Vamos lá. Há bastante tempo atrás, eu tive como se fosse um sonho. Fala mais alto, senão com a chuva ainda mais não vai dar para pegar. Como se fosse um sonho, Aham. mas foi muito real. Né? Eu me lembro até hoje do tipo da pessoa, era um homem magro, e eu estava passando por bastante atribulações, e ele me contou tudo que eu estava passando aqui. Tá. Me contou por que eu tinha que passar por aqui.
Aham. E eu entendi, eu me emocionei, eu entendi, eu acordei, pensei em escrever, mas eu pensei, não, jamais eu vou esquecer isso. Aham. Nunca imaginei que eu fosse esquecer. E aí eu peguei o sono novamente e eu não consegui lembrar. E você não lembra nada do que ele falou? Ele me contou exatamente por que eu tinha que passar Aham. algumas situações, explicou exatamente. Vocês não ouviram nada aí, né? Então vamos lá. Ela teve um sonho em determinado momento, difícil da vida dela, onde uma pessoa, um homem, veio nesse sonho e explicou para ela tudo por que ela estava passando aquilo, tintim por tintim. E foi bom. Ela falou assim, não preciso nem anotar, porque eu já vou decorar tudo. Aquilo se dissolveu da mente dela. Mas foi bom e deu um resultado, não é? Então vamos lá, vamos falar à luz da doutrina. E isso acontece com todos nós, todas as noites. Quando a gente dorme, para onde que a gente vai? Emancipação da alma. O espírito volta para a erraticidade e a gente vai para onde? Para onde o nosso coração manda. Para onde a tua cabeça manda. Ok? Mas invariavelmente, vamos para a erraticidade, encontramos com espíritos amigos que nos falam. Eu falei, então, você sabe porque você está lá. Você sabe porque você está passando isso. Mas quando retornamos ao corpo, de novo vem o mantinho do esquecimento. A gente acorda mais aliviado, não sabe muito bem porquê, com um novo ânimo, mas não sabe exatamente porquê. Então isso é fato, acontece mesmo. Tudo bem? É muito comum, hein? Muito comum. Ah, é um sonho. Para nós espíritas, o sonho é uma emancipação da alma. É uma experiência que o espírito tem enquanto o corpo descansa. Quem descansa, pessoal, é o corpo. É o corpo. O espírito, ele não dorme, ele não come, ele tem, né? Tudo bem? Vamos lá. É isso? Alguma dúvida? Dúvida sobre isso? Não? Então vamos seguir. Vamos agora falar da intuição das penas e gozos futuros. Tá? Então Kardec pergunta: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? Essa é a questão 960. De novo, pessoal, Kardec nos aponta que, independente da época, da cultura, da crença, da religião, todas elas acreditam em penas e recompensas por vindouras, futuras. Tudo bem? Alguém consegue pensar numa religião que não tenha isso? Todas elas têm. Todas. E aí ele fala, de onde que vem isso? Né? É muita coincidência? Vamos lá. É sempre a mesma coisa. Que mesma coisa? Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. O nosso próprio espírito traz esse conhecimento. Lá no fundinho da nossa consciência. Tá? Porque a gente sabe bem que não é por acaso que uma voz interior vos fala. A nossa consciência. Gente, a gente fala tanto da tal da consciência e a gente não dá muita atenção para a nossa consciência. Nós temos sim uma voz interior que está sempre nos aconselhando. Esse é o nosso bom espírito, nosso espírito protetor. Tudo bem? Cuidado para quem é médium, porque quem é médium ouve o que não quer para ouvir, né? Para médium é diferente, tem um monte de voz que fala. E aí é preciso que o médium se equilibre, exerça a sua mediunidade com Jesus, dentro do Evangelho e da moral, para que ele só saiba ouvir o que é bom. Nós não somos cercados de espíritos? Não somos. Somos. O que Kardec fala lá? Que nós nos
acotovelamos com espíritos. Aonde, Paulo? No meu banheiro, lá no meu box, quando eu estou tomando banho? Tem? Tem. Você mergulhou no mar, embaixo d'água, tem espírito? Tem. Estão em todos os ambientes. Ok? Só que eles interferem ou não na gente de acordo com a nossa sintonia vibracional. Com a atenção que nós damos a eles ou não. Quem é que escolhe isso? Nós. Voltamos lá na outra questão. Com a forma como nós pensamos. Você só pensa em coisa ruim? Você vai se cercar de quê? De espíritos de igual sintonia, que só pensam coisa ruim. Aí, um probleminha que é desse tamanho assim, ó, mas que você não tira ele da cabeça, ele vira um negócio chamado monoideísmo. Esses espíritos se aproveitam e jogam gasolina no seu palito de fósforo. Mas tudo isso por quê? Porque você está deixando. Sabe qual é o maior ataque de um espírito inferior em cada um de nós? Sabe qual é a maior jogada deles? É fazer cada um de nós acreditar que ele te domina. Quer uma prova de que isso não é verdade? Se fosse assim, a gente não estava conseguindo nem fazer essa palestra aqui. Por quê? Todo mundo aqui é obsediado, falando ao mesmo tempo, não vou ficar aqui. Por que não é assim? Porque não é assim que a coisa funciona. Mas esses espíritos infelizes se especializam em fazer cada um de nós acreditar de que ele é mais forte, de que a tua vida é uma porcaria, de que está tudo errado, de que esse mundo está fora de controle. Quando ele faz isso, a sua vibração faz o quê? E aí ele consegue fazer o quê? Uou! Ó, gente, é cascata. Tudo bem? Médiuns já aprenderam isso. Ai, na mediunidade é uma coisa que eu não consigo controlar. Isso não é mediunidade, isso é obsessão. Não existe isso. Cada um de nós aqui ganhou uma oportunidade de encarnação com esse corpício que cada um de nós está vestindo aqui. Isso foi estudado, isso foi providenciado por espíritos muito superiores. Esse corpo aí é teu e ninguém tasca. Então, a gente tira da cabeça esses negócios de filme de Hollywood, de exorcista, de gente subindo parede de costa, virando... Isso não existe. Isso não existe. O que existe é uma dominação mental de fazer você acreditar que você é o super nada e se afundar numa depressão. O nome agora é bonito, é depressão. Há 30 anos atrás, a gente usava outra palavrinha, que não vendia remédio. A palavrinha era tristeza. Vocês perceberam? Que depois que inventaram a palavra depressão para substituir tristeza, começaram a vender remédio. A tristeza sempre houve. Tudo bem? Tá certo que quando você entra num nível aí profundo, você vai precisar de auxílio médico. Mas por quê? Porque você já furdou tanto no buraco, que você vai precisar de alguém para ajudar a te tirar. E muitas vezes, espiritualmente, essa casa também te ajuda. Mas é preciso primeiro, o que a gente fala todo dia aqui no começo do trabalho? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e sereis atendido. Tem que pedir. Por quê? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Por mais que você esteja pendurado na última pena do rabo do urubu, nenhum irmão espiritual pode interferir no seu livre-arbítrio se você não pedir. E é preciso que a gente peça auxílio. Tudo bem? Uma pergunta sobre isso de pedir auxílio. Eu posso pedir auxílio para uma pessoa que não quer ser ajudada? Pode. Vai resolver? A sua parte você fez. Vão ser emanadas boas energias? Vão.
Mas vai resolver? Não. Há um tempo atrás, num trabalho médico espiritual aqui, perguntamos para um espírito médico, falou, como é que funciona? Ele falou assim, a pessoa vem aqui, ela deita aqui na cabine e a gente energeticamente vê a diferença de energia. Vê um ponto escuro ali no perispírito da pessoa. Ok? Ok. Rogamos ao Pai, juntamos energias e projetamos energias. Mas o que vai fazer funcionar ou não é o quê? Palavras do irmão espiritual. A fé de quem está sendo atendido. Porque quando a pessoa tem fé, está aberta, nós vimos as energias fluírem naquele tecido. Mas quando a pessoa está aqui, a gente emite essas vibrações, elas refletem e retornam para o ambiente. Livre arbítrio. Se funciona para o bem, funciona também para o mal? Uma energia negativa? Por quê? Porque a lei é uma só, pessoal. A lei é uma só. E ela é física, ela é científica, não é mágica. Você está entendendo como o poder de se melhorar está em você? Muito. Ô Paulo, isso que ela falou, se pode, isso daí ela deve fazer, porque é uma caridade que ela está fazendo com o irmão que está precisando. Também, né? É isso aí. Falei, só a parte você fez. Os bons fluidos disso, você vai receber. O que a gente pede aqui, né, por orientação do Padre? Que a gente pense nas pessoas que estão distantes, mesmo nos nossos inimigos. Vai chegar para ele? Vai. O que ele vai fazer com essa energia, gente, é problema dele. Mas sempre ajuda um pouquinho. Sempre ajuda. Sempre ajuda. É o que Jesus nos ensina quando ele fala de darmos a outra face. Jesus não está defendendo o autoflagelo ou de que a gente tem que se deixar sacrificar. Ele está combatendo a vingança. A sensação de ódio, o revide, faz mal para quem? Para nós mesmos. Lembra que a gente contou a história do spray de energia? Quando a gente pensa mal, quando a gente quer o mal de alguém, o primeiro a ser atingido é o nosso perispírito. Essa energia ela começa entulhando o nosso perispírito. Né? Perdoar o inimigo não é libertar o inimigo das consequências do seu ato. Perdoar o teu inimigo é libertar a você desse sentimento perverso e ruim para você mesmo. É isso que Jesus falou. Beleza? Vamos seguir. O vosso erro consiste em não prestar atenção nessa voz interior, na nossa consciência, né? Gente, todo mundo já viu o desenho, né, do diabinho e do anjinho, né? É exatamente isso. É a melhor figuração para a gente ter uma ideia. A luta entre o bem e o mal, né? Aquela frase que todo mundo já ouviu do lobo, né? Dentro de mim moram dois lobos. Um é muito feroz e é terrivelmente mau. E o outro é muito bom e muito dócil. E eles estão constantemente brigando dentro de mim. E aí pergunto, quem é que ganha a briga? O lobo que eu alimentar. Entendeu? Que lobo que você está alimentando dentro de você? Então depois não reclama. Não é uma questão de sorte ou de azar. É uma questão de escolhas. De causa e de consequência, gente. Legal? Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Tudo bem? Kardec fechou aqui o que a gente está pensando. Vamos lá? Tem aí dúvidas? 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida
o temor ou a esperança? Esse Kardec era danado para fazer pergunta, né? O que vocês acham? Quem aí? Temor. Quem mais? A esperança. A esperança. Esperança para você, né, Zé? Que já sabe, né? É. A dúvida. E aí? Eu acho que depende do momento que ele se encontra espiritualmente. Ou da experiência dele, né? O quanto ele sabe, o quanto ele... Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço uma história aqui, não vou citar nomes, mas já me falaram, vários espíritas me contaram essa história, de um dirigente espírita maravilhoso que teve aqui na cidade, e que quando chegou nos seus últimos dias, essa pessoa entrou num desespero de medo da morte. E foi um grande dirigente espírita. Por quê, gente? Porque a hora que a água bate na cintura é diferente, né? Alguém aqui já esteve lá, já bateu na trave? Eu já bati algumas vezes. Eu também. É diferente. Por isso Kardec faz essa pergunta para os irmãos espirituais. E aí, qual que é o que domina a maioria dos homens? Oi? No meu caso, um alívio gigantesco. Gente, deu uma vontade de não voltar. Eu fui literalmente empurrado para baixo de volta. Literalmente. Acordei com uma equipe de UTI em cima de mim. Nego pegando artéria aqui, dando... Ai, gente, o que foi? Não aconteceu nada. Fica quieto, cala a boca. Vontade de voltar. Chateado de ter voltado. Não podia falar isso para vocês, eu não devia falar isso aqui, né? Mas chateado de ter voltado. Mas também não sei se eu ia ficar lá. Né? Foi só como é. Fala, dá umas olhadas. Se você voltar e fazer a coisa direito, talvez seja aqui. Para mim, essa foi a lição. Mudou minha vida. Ô Paulo, mas para mim foi diferente. Foi diferente. Como é que foi para você, Zé? O lugar que mostraram que eu ia ficar, eu não queria nem saber. Pegaram o senador, né, Zé? O importante é que, veja, olha como é interessante. Quando o Zé hoje lembra e isso incomoda, é ótimo. Por quê? Porque ele sabe que foi feito errado. Lá atrás você não achava que era errado. Você achou engraçado bater no cacho de abelha. Gente, isso que é evolução. Então, não fica chateado. Muita gente vem aqui para a casa espírita carregando um peso do mundo nas costas por causa de coisas do passado. Fala, legal, você tá sentindo, estou me sentindo muito mal. Ótimo! Você aprendeu que aquilo foi errado. O duro é você chegar e não precisar vir aqui e continuar achando que o que você fez lá atrás estava certo. Esse é o problema. Né? No Espiritismo, de uma maneira geral, todos os espíritos sempre falam, esquece o passado. O passado já passou. Né? Todo mundo pode começar amanhã e fazer um novo, começar hoje e fazer um novo amanhã. Fala. Só com esse tema do pensamento, né, que o Zé levantou, hoje eu vi essa frase, que é do Meimei. Meimei, espírito Meimei. A verdadeira transformação começa no invisível. Antes de mudar o mundo, educa teu pensamento, porque é nele que nasce o teu destino. Isso aí. Vou publicar depois. Muito bom. Mas é isso, é a gente ir mudando E se mudando. o pensamento, que daí muda tudo, né? As atitudes, tudo. Nós começamos a noite hoje falando do quê? De que somos aquilo que pensamos. Então, o mundo está horrível? Começa mudando você por dentro. Começa a se mudar por dentro. Você vai começar a ver que o mundo não é tão horrível.
Né? É aí que está o segredo. E olha, de novo, porque é muito comum. Esquece os erros do passado. Embora ninguém possa voltar no passado e corrigir os erros que praticou, todos nós podemos começar hoje e fazer um novo amanhã. É para isso que nós estamos aqui. Não é para ter acertado tudo desde os 2 anos de idade. O que o Paulo de 17 anos de idade sabia é muito diferente do que o Paulo hoje de 60 sabe. E isso vale para todos. É isso, gente. É para isso que exatamente para isso que nós estamos aqui. O complicado é você chegar no final da vida com um monte de erro para trás e falar assim, vidão, hein? Nossa, estou pronto para outra. Aí você tem um problema. Tudo bem? Fica sossegado. Só acabar essa daqui para a gente encerrar. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? O que os Espíritos nos esclarecem? A dúvida nos céticos empedernidos, que é endurecido, não acredita em nada e não quer saber de nada. Esses espíritos são socorridos aqui nas casas espíritas? Ué, mas ele é ateu, ele não acredita em nada, é socorrido aqui? Espírito é espírito, gente. Vai ser socorrido do mesmo jeito. E dão trabalho, né? O temor nos culpados. Porque tem muita gente que acha que morreu, acabou. E quando descobre que morreu e não acabou? Medo. Pânico, verdadeiros pânicos. E quando descobre que na erraticidade não existe mentira, não há coisa oculta que não será revelada. O que Jesus quis dizer com isso? Que a fofoca está liberada? Ele está falando exatamente disso, pessoal. Lá atrás, né? Kardec fala assim, então seria mais fácil esconder-se alguma coisa de uma pessoa viva do que uma pessoa morta? Com certeza. Né? A esperança nos homens de bem. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento de coisas espirituais? Como é que pode haver? É uma pergunta do Kardec. Você está falando que tem essa intuição, tem essa coisa. Como é que pode ter gente que não acredita em nada? Resposta. Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. Com o tempo, em vocês se aprofundando, já disse, conhecendo melhor a doutrina, procurem conhecer um trabalho de desobsessão. Quais são os dramas dos espíritos que desencarnaram? Muito disso daqui. Muito. Oi? Oi, nossa, vai. E eles vêm, eles chegam e ainda tiram sarro na cara da gente ainda. Né? Desafiam. Como se... No começo, né, todo mundo sempre senhor de si, né? Isso aqui é palhaçada, palhaçada, né? Então, né? Tinha alguém que gostava muito de você lá atrás, né? Dá uma olhadinha lá naquela porta, quem está lá. Aí, não tem como resistir, né? Há um amor de mãe, né? Há um ambiente melhor do que foi mostrado para o Zé. Né? É isso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida para a gente encerrar? No caso, as pessoas que desencarnam por suicídio são espíritos obsessores? Não. São espíritos frágeis. São espíritos com imperfeições. Todos nós temos imperfeições. Ok? Os espíritos suicidas normalmente vêm já de outras experiências suicidas. São espíritos que ainda têm uma certa fragilidade, têm um certo receio de algumas coisas e acabam desistindo da prova. Tá? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa também boa para o espírito. Mas Deus é misericórdia infinita.
infinita. No Espiritismo, não existe condenação eterna, não existe castigo eterno. Existe caminho mais fácil e caminho mais difícil. O suicida acaba optando por um caminho mais difícil. Às vezes, por desconhecer. Às vezes, por achar que... A gente estudou isso, né? Concluímos. As 3 semanas anteriores, a gente falou sobre o suicídio. Tá? Às vezes, por acreditar que é uma forma de resolver o problema. Né? Às vezes, por acreditar que aquele sofrimento vai acabar. E não é bem assim. Tá bom? Tudo bem aí, gente? Então, muito obrigado a todos. Na próxima segunda-feira a gente vai estar aí novamente com a continuidade do nosso estudo e com outros voluntários para falar também, né? Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos.